Bom dia. Oi, oi, pessoal, bom dia. Tinha uma pessoa, ela caiu, né? Caiu, né? Kátia, você tá por aí? Consegue ouvir a gente? Show. Escreveu que sim. Tá escrito que ela está se conectando com o áudio. Às vezes, quando a gente entra com um dispositivo, ele entra com esses dois do áudio. Então, Tá, não tem câmera. sem problema. Kátia, só para mim saber, né, de onde que você tá falando? Estado, cidade? Você tá aí com seus alunos ou tá só você? Para mim conseguir pensar também no tom, né, da apresentação. Olha aí. O que eu tinha falado para você, Marie, do calor, provavelmente lá em Curitiba não tá esse calor, não. Provavelmente lá tá bem frio. Olha lá. E ela tá você tá com quantos alunos por aí, Kátia? Eita, nós 8 graus? Que Graus. show. Ah, ó, aqui tá 23 graus, eu fui até olhar, 23 graus agora. Marie, você quer iniciar então pra gente já começar, já que estão com Acho dois? que pode começar. Eu sou Marie e a Maia não está aqui hoje porque ela está doente, mas eu vou agilizar a formação de hoje e qualquer coisa eu estou à disposição. Eu vou deixar o Iago começar a formação agora. Perfeito, obrigado, Marie. Kátia, pessoal aí que tá com ela. Ah, agora eu tô vendo Kátia. E aí, Kátia? Olá, É, tudo bem, Iago? tudo bem? Bom Prazer. dia. Eu estou aqui com a minha turma. A gente está utilizando o computador da escola e no computador da escola não tem câmera. Então eu liguei o laptop. Se vocês estiverem escutando algum eco, você me avisa, por gentileza. Pode deixar, mas tá ótimo o som e a De- imagem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho da turma para vocês, tá? Peraí. E aí, pessoal? Bom dia. Ai, Eita, que tá todo mundo encapuzado mesmo. Tá frio demais aí, Deus do céu. peraí, gente, peraí. Oi? Todo mundo encapuzado aí, tá realmente frio, hein? Que Tá isso? frio, tá bastante frio. Tá 8 graus e pela manhã tava com sensação de 0 graus. Eita, nós, nunca nem peguei algo assim. Aqui é meio normal no inverno. Mas deixa eu perguntar, Kátia, vocês conseguem ver minha apresentação? Conseguimos sim. Tá, então seus alunos, eles são do Fundo de 2 anos finais, né? E Isso. são que tá misturado de sexto ao nono? Tá todo mundo junto? Ou tem uma turma Não, específica? essa turma é só do 8º ano. Oitavo ano, perfeito, Isso. então. Aqui na escola a gente tem o sexto e o sétimo, mas os que foram inscritos foram só os do 8º ano. Show, perfeito, então. Só para mim saber, né, com quem que eu tô conversando, né? Mas, pessoal, me apresentando com um pouco de calma, né? O pessoal da embaixada me convidou para a gente conversar um pouquinho, né, dentro do programa Franco Ecolab, que vocês têm aí as propostas que vocês já estão desenvolvendo, né? Eu fiz essa pergunta ontem, Kátia. Essa é a primeira formação que vocês estão assistindo ou vocês assistiram outras já? É a primeira formação que eles estão vendo. Eu assisti aquela com a Madame Barrault, Aham. que foi na, acho que quinta ou sexta-feira, toda em francês, né? Show, E aí a perfeito. dos alunos é a primeira que eles estão tendo agora.
Muito bem, então, gente, muito bem-vindos, né, ao Franca Collab. Muito feliz, né, de ser a primeira formação de vocês. Essa vai ser inteiramente em português, tá bom? Porque eu ainda não tenho essa habilidade toda com o francês e falar algumas palavras apenas, né? Eu tô tentando, um dia eu chego lá. Mas a galera da embaixada me convidou para conversar um pouquinho sobre pessoas, territórios e como que isso tem a ver com a temática central do programa, que são as heroínas da justiça climática. E aí, não sei se vocês repararam um nome que está aí no meu perfil, né? Mas a ideia é que, além da gente discutir um pouquinho sobre essas pautas, pessoas e territórios, é entender como que o oceano pode ser um fio condutor para todas essas discussões. Como que a gente consegue conectar essas pautas ao oceano, tá bom? E aí, para apresentar um pouquinho, né? Eu sou o Iago, mas as pessoas me chamam de Professor Mar. Eu sou educomunicador ambiental. Eu não sei se vocês já viram, né, essa palavra educomunicador, mas basicamente quer dizer que eu trabalho com educomunicação. E aí, quando a gente fala de educomunicação, é algo que mistura ali a educação, a comunicação e a mobilização social. Então, deixando isso bem simples, é basicamente eu pensar em como me comunicar para sensibilizar para a educação, gerar sentimentos que levem à mobilização social e à ação propriamente dita. E aí, dentro da minha atuação, eu sempre tento trazer, né, o recorte da de justiça socioambiental para que a gente consiga ter decisões e questões mais justas, equitativas, que considerem, né, não só as questões, mas as pessoas que vivenciam elas, né? E quando eu digo as pessoas, eu me refiro também a todos os atravessamentos que as pessoas, todos os atravessamentos e recortes que cada pessoa tem, né? Seja o recorte de gênero, de cor da pele, recorte socioeconômico, de gênero e sexualidade. Então, todas essas questões têm que ser consideradas para que a gente tenha tomada de decisões mais justas. E aí, para isso, eu utilizo a cultura oceânica quanto uma ferramenta, não só de luta, mas de resistência e de análise do mundo, né? Mas a gente vai entender o que que é cultura oceânica mais para frente, tá bom? E aí eu deixo aí, né, meu Instagram, caso vocês queiram se conectar por lá. Então, se vocês quiserem saber mais sobre cultura oceânica, sobre a década do oceano, sobre como que a gente consegue levar todas essas discussões, né, agora falando mais para a Kátia, para dentro da educação formal, através de estratégias e ferramentas pedagógicas, como que a gente alinha as discussões que a gente tem no chão da escola com agendas globais, né, da ONU, da Unesco e assim vai. Tá bom, pessoal? Mas aí, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar considerando que o tema central do programa são as heroínas da justiça climática, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que que é uma heroína, né? O que que é uma heroína? O que que é um herói? Então, se a gente pensa rápido aí, se eu pedir para vocês, pensa numa heroína, pensa aí num herói, né? Quando a gente escuta essa palavra, algumas coisas vêm na nossa cabeça, né? E provavelmente essas coisas, todo mundo aí deve ter pensado ou num personagem de filme, de algum desenho, de algum quadrinho, ou até de algum jogo que vocês já tenham visto ou jogado. E aí, geralmente, essas pessoas que a gente pensa quando a gente se remete a heroína ou herói, né? A gente pensa em pessoas que têm alguma coisa especial, né? E quando eu falo alguma coisa especial, geralmente é algum superpoder. Ou essas pessoas elas voam, ou elas têm super força, ou então elas controlam os elementos, né? Como a tempestade do X-Men. Mas aí eu acho que uma coisa que a gente também tem que refletir é: será que a gente precisa realmente ter todos esses superpoderes ou algum deles para gerar alguma mudança no mundo, para gerar transformação real e significativa no lugar onde a gente vive? E aí, para isso, né, eu queria refletir com vocês que talvez não, né? Quando a gente pensa em heróis e heroínas, a gente, no final das contas, ainda assim tá falando de pessoas, né? E essas pessoas, elas não estão só nos jogos, elas não estão só nos quadrinhos ou nos filmes. Elas estão na vida real, elas estão por aí, elas estão indo no mercado, elas estão indo pegando ônibus e até talvez esteja aí dentro da escola de vocês, né? A gente tem muitas pessoas que inspiram.
E aí, toda herói, ele causa alguma transformação no mundo. E às vezes toda transformação começa com uma única pessoa. E aqui eu já trago dois exemplos de duas mulheres que eu conheci, né, ao longo aí da minha trajetória, e que geraram transformações reais na realidade delas. Uma delas é a Bruna. Então, a Bruna, ela é uma pescadora e uma artesã. Ela vai pescar com o marido dela e nessa pescaria ela começou a ver redes de pesca abandonadas no mar. E aí a Bruna decidiu então mergulhar e resgatar essas redes de pesca, que apesar de não estarem sendo usadas por pescadores, quando elas são jogadas no mar, elas continuam pescando, afinal ela continua sendo uma rede. E aí a Bruna começou a pegar essas redes de pesca e fazer arte com isso. Ela faz acessório, ela faz bolsa, ela faz esponja para lavar louça, ela faz exposições de arte, ela faz várias coisas. Aí na foto, inclusive, dela, dá pra gente ver algumas dessas coisas que ela produz. Isso por si só pode parecer muito pequeno, mas isso causa uma transformação muito significativa aqui no meu território, aqui onde eu moro, porque a Bruna mora bem pertinho aqui de casa. E aí, a gente tem essas transformações locais, mas a gente também tem pessoas comuns e pessoas reais que transformam, que têm mudanças e transformações globais, né? E aí essas pessoas podem ser professores, pescadoras, como a Bruna, cientistas e lideranças comunitárias. E aí eu trago o exemplo da Marcele. A Marcele, pessoal, ela é uma mulher preta, produtora cultural e ativista climática. Ela é cria aqui do Rio de Janeiro. Ela por muito tempo lutou pelas justiças socioambientais lá no território dela, e por conta do trabalho que ela desenvolveu, o ano passado, todo mundo, né, ficou sabendo que rolou a COP30 no Brasil, né? Então, a COP, as conferências das partes, da ONU, e tudo mais, rolou em Belém. E aí, toda COP, ela tem uma campeã. Eles não chamam assim, né? Chamam de champion. Então, toda COP tem uma champion. E qual que é o trabalho da champion, né? Da pessoa que é essa campeã climática? A ideia é que essa pessoa esteja em todos os espaços de decisão e consiga transpor tudo o que for falado lá dentro da COP e levar isso para as juventudes. E aí, aqui no Brasil, quem foi escolhida para ser essa pessoa foi a Marcele. E aí, a Marcele, durante toda a COP, durante toda a sua trajetória, né, da COP, ela dialogava com as juventudes e fazia com que as demandas de vários territórios de todo o Brasil chegassem lá na COP. E vocês imaginam quanto isso pode ser transformador, quanto isso pode ser incrível e inspirador para outras pessoas que estão por aí, outras meninas que vivenciam as realidades, né? Outras pessoas pretas que veem na Marcela uma inspiração. E aí, isso tudo só começou porque, em algum momento, a Bruna e a Marcele decidiram cuidar do lugar onde elas vivem. A Marcele lá na comunidade dela e a Bruna aqui na praia, perto de casa. E aí, quando a gente fala sobre heroísmo, talvez a gente não esteja falando de superpoderes, como voar ou ter super força. Talvez a gente fale dessa vez sobre a coragem de agir, a coragem de começar uma transformação real na onde a gente vive. E aí, a gente entra, né, pensando na atuação da Marcelle, a gente começa a pensar sobre o contexto de clima, né? Então, acho que para a gente começar a entrar nessa alçada aí, do que a Marcelle fez, do que a Marcelle desenvolveu, a gente primeiro tem que colocar os pontos dos is, né? O que são essas mudanças climáticas? Então, a gente já sabe que o clima, né, esse padrão climático do planeta Terra como um todo, está mudando globalmente. E aí, se a gente tivesse que definir, então, mudanças climáticas, a gente poderia falar que é um desequilíbrio na temperatura do clima da Terra. E isso tudo é causado por um acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Que gases são esses? Um exemplo é o CO2, que todo mundo aí já deve ter visto alguma vez na apostila ou em algum livro que leu, né? Ou dióxido de carbono, que é o nome bonito dele, o nome completo dele. E aí, então, essas mudanças, esses desequilíbrios na temperatura e no clima, eles afetam diretamente a biodiversidade do planeta Terra. Então, ele afeta diretamente e indiretamente todas as espécies que vivenciam. E quando eu falo as espécies, eu estou falando de todas elas, inclusive a espécie humana. Então, as mudanças climáticas afetam a vida das comunidades que dependem da natureza. Porque quando a gente escuta falar sobre os efeitos das mudanças climáticas, às vezes a gente está falando sempre do outro, né, do lá fora, mas aí a gente tem que voltar esse olho para a gente também, para o que acontece com as comunidades que vivenciam ela e que enfrentam as mudanças climáticas. E aí, quando a gente começa a falar nesse ponto,
a gente tem que começar a refletir. Então, a gente já sabe que as mudanças climáticas é uma realidade, é um fato, elas estão em curso, né? O clima está mudando. E como que isso alcança as pessoas? As mudanças climáticas afetam todo mundo da mesma forma? Então, quando uma rua enche, quando uma seca se prolonga, quando tem uma onda de calor, será que todo mundo é atingido e impactado da mesma forma? E aí, para isso, eu trouxe dois registros de dois lugares bem diferentes. O Rio São Francisco, onde a gente teve uma seca prolongada e que impactou diretamente o abastecimento e o acesso à água potável das pessoas. E aí pensa que a água é, assim, né, a coisa mais primordial para a vida humana, né? E aí, será que quando essa seca se prolongou lá no Rio São Francisco, será que ele impactou o acesso à água de todo mundo de lá? Ou será que foi de algumas pessoas específicas? Ou então, quando a gente teve a tragédia em São Sebastião, em São Paulo, onde depois de um evento de forte chuva, a gente teve vários pontos de deslizamento de terra. Então, será que isso afetou as pessoas da mesma forma? Então, para registrar isso aí, ó, eu trouxe duas fotos de São Sebastião. Então, do lado esquerdo é uma casa que foi impactada durante esse evento extremo, que foi o deslizamento de terra, que deixou várias pessoas desabrigadas, sem casa, né? E do lado direito, a gente tem um outro cenário, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Será que essa casa da direita, né? Essa mansão foi impactada da mesma forma do que essa casa azul da esquerda? E sim, Kátia, São Sebastião fica no litoral norte de São Paulo. Fica ali perto de Santos, Guarujá, que talvez você já tenha ouvido falar por conta do porto e tudo mais. Então, a cidade, ela fica muito perto das cadeias montanhosas, na Serra do Mar, por exemplo. Então, tem muitas áreas de atenção de risco geológico, que a gente chama, né? Que são essas áreas que podem correr o risco de deslizar em eventos extremos como chuva. E aí, será que esses dois cenários tiveram o mesmo impacto? Será que eles foram afetados da mesma forma? E aí é quando a gente começa a entrar nesse cenário, né, de emergência climática. Então, nem sempre as pessoas têm os mesmos recursos, outras têm menos recursos. E algumas delas conseguem se recuperar bem rápido, enquanto outras perdem muito mais. Então, provavelmente, o pessoal que mora ou que vive nessa casa da direita consegue se recuperar bem rápido de qualquer efeito das mudanças climáticas, enquanto o pessoal da esquerda perdeu provavelmente uma casa que levaram anos para conseguir construir ou, né, no melhor dos casos, comprar, né, que a gente não dá nem para saber se é uma casa realmente própria, que provavelmente estava num lugar onde já era uma área de risco geológico, que corria o risco sofrer esses efeitos das mudanças climáticas e da emergência climática, nesse cenário de policrise climática. Esse é um termo que é bem legal até para a Kátia, né? Conseguir desenvolver com os alunos, né? O que seria essa policrise climática? Porque quando a gente fala sobre mudanças climáticas, né, a gente não está falando só do aspecto ambiental. Vocês conseguem perceber que quando eu falo sobre os efeitos das mudanças climáticas, eu vou além do ambiente, eu estou falando do aspecto social também. E aí, quando eu falo do aspecto social, é do acesso à água de qualidade, o acesso à comida, o acesso até à cultura, né? Será que as pessoas conseguem, por exemplo, quando a gente, uma questão que a gente às vezes passa desapercebido, mobilidade urbana. Parece difícil, parece complicado quando eu falo assim, né? O que que é mobilidade urbana? É a possibilidade de me deslocar na cidade onde eu moro. Será que todo mundo tem a mesma oportunidade de se deslocar dentro de Curitiba, dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, em eventos de enchente? Será que quem depende do transporte público não acaba ficando ilhado e mesmo assim tem que ir trabalhar, porque tem que trabalhar todo dia, tem que ir para o trabalho, enquanto outras pessoas podem simplesmente escolher não ir trabalhar ou ter a possibilidade de se deslocar dentro de um carro ou, enfim, qualquer outro tipo de meio de transporte. Então, quando a gente fala sobre a crise, a policrise climática, a gente não está falando só de um problema ambiental, mas também socioambiental, tá bom? Então, esse também é um termo que vocês podem é, procurar mais informações, né? O que que significa socioambiental, né? Quando essas duas
essas duas narrativas, né, essas duas discussões se encontram, né? A parte social, a camada social das pessoas e as questões ambientais. E aí é nesse ponto que a gente começa a discutir o conceito de justiça climática. Então, entendendo que a crise climática não atinge todo mundo da mesma forma. Será que não existem injustiças climáticas onde um grupo menor de pessoas, maior de pessoas tem que lidar com um impacto maior das mudanças climáticas? Então, quem é que sente mais forte primeiro uma enchente, uma ressaca, um deslizamento de terra, né? E quando a gente fala sobre justiça climática, é sobre isso. Não é só entender que essas coisas acontecem, mas também reconhecer que esses impactos atingem as pessoas e os territórios de formas diferentes, como a gente viu em São Sebastião e como a gente vê em todos os territórios, seja no Paraná, seja em São Paulo, seja em Santa Catarina, nos- nos- na Bahia ou qualquer outro lugar do mundo, tá bom? Então, quando a gente fala sobre justiça climática, é sobre isso que a gente está falando. E aí, tudo bem, né? Beleza, entendemos, a gente conseguiu evoluir aqui e falar sobre clima. E quando a gente fala sobre clima, a gente está falando que ele muda ao redor do mundo inteiro, né? Afinal, essas injustiças acontecem não só aqui no Rio de Janeiro, não só aí em Curitiba e não só aqui no Brasil, ela acontece no mundo inteiro. Mas por que será, então, que a embaixada resolveu chamar uma pessoa que se chama Professor Mar, né? O que que será que o oceano tem a ver com tudo isso? E aí eu acho que um jeito simples da gente pensar será que o oceano tem alguma coisa a ver com as mudanças climáticas? Se a gente olhar, né, o planeta Terra, então aí tem uma fotinha do globo terrestre, vocês provavelmente já viram as pessoas se referirem ao planeta Terra como planeta água, planeta azul, né? E aí, esse azul tem um porquê, né? É a água. E quando a gente está se referindo a essa água que dá essa coloração azul para o nosso planeta, a gente não está falando de qualquer água. A gente não está falando da água doce, a gente não está falando da água que a gente bebe, a gente está falando da água do mar, uma água salgada. E aí, então, como que a gente vai falar sobre uma mudança que impacta globalmente o nosso planeta sem tocar no assunto, e sem tocar em algo que cobre mais de 70% do nosso planeta? Então, o oceano cobre mais de 70% do nosso planeta. Boa parte do nosso planeta é água salgada e é oceano. Então, será que não faz sentido a gente incluir é, o oceano nas discussões que a gente tem. Então, quando a gente fala sobre isso, né, algumas pessoas automaticamente podem me falar assim, ai, professor Mar, mas eu nem moro na praia, né? Vocês podem me falar isso, né, a galera que tá aqui na sala ou a galera que vai assistir depois da gravação, né? Ah, eu não moro na praia, eu nunca vi o oceano, então isso não tem nada a ver comigo. Mas será mesmo que não tem nada a ver com a gente? Será que o oceano, mesmo não estando na minha frente, não estando, né, a alguns metros de casa, ou eu não morando na praia, será que o oceano não influencia a minha vida? Né? Se a gente começa a pensar que ele tem essa escala global, o oceano, ele regula o clima, ele influencia a chuva, ele produz o oxigênio que a gente respira, ele ajuda a produzir alimento, ele movimenta a economia. Então, será mesmo que ele não tem alguma relação com a gente? Então, a gente tem a chuva formada, lembra daquele ciclo da água bonitinho que a gente estuda? Então, a chuva é formada pelo processo de evaporação da água e condensação e chuva. E aonde a gente tem a maior taxa de evaporação de água? O oceano. Então, de onde que vem as chuvas que chovem no continente? No oceano. Da onde vem o oxigênio que a gente respira? Do fitoplâncton através do processo de fotossíntese do oceano. Então, se a gente começa a pensar por aí, ele influencia o que a gente come, o que a gente veste, até quem a gente é. E é aí, nesse ponto, que a gente começa a pensar que o oceano ele não conecta só os países pela economia, pelas embarcações que levam produtos para lá e para cá. Ele conecta os territórios, as comunidades, né, e todo mundo. E mesmo sem perceber, todo mundo aqui, eu, a Kátia, a Marie, todos os alunos aí, né, uma professora que está lá no interior do Mato Grosso, uma pessoa que está lá no interior do Amazonas, ela, todas essas pessoas estão conectadas ao oceano. E é aí que entra a cultura oceânica. Lembra que eu falei para vocês sobre a cultura oceânica? E aí, às vezes, a gente acha meio complexo. Ah, meu Deus, o que que é cultura oceânica? Basicamente, é não só entender, né, como eu falei, né? Ah, Iago, eu já entendi que o oceano produz oxigênio, eu já entendi que ele regula as chuvas, né, e o clima. Mas quando a gente fala de cultura oceânica, a gente tem que dar um passo além de entender, mas perceber que as nossas vidas
estão conectadas ao oceano. Não é decorar, né, que um tanto de número de espécies ou saber alguns conceitos relacionados ao oceano, é entender essas conexões que existem, né? Então, a nossa vida está intimamente relacionada ao oceano. E aí, esse conceito de cultura oceânica, por exemplo, ele vem de uma iniciativa da ONU. Então, agora, inclusive, a gente está vivendo a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, de tempos em tempos, todo mundo já ouviu falar da ONU, né? Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, reúne uma galera lá importante, né? Uns cônsules, uns chanceleres, uns presidentes, galera para discutir quais são os temas prioritários para os países considerarem dentro das suas decisões. E aí, lá por volta de 2019, eles lançaram a década do oceano. Então a ONU virou para os países e falou assim: gente, é o seguinte, considerando todos os cenários que a gente está, entre 2021 e 2030, a pauta prioritária que a gente tem que desenvolver é o oceano. Então, nessa década, todos os países colocam o oceano como tema central de todas as decisões, em todos os acordos e todas as pautas que forem levantadas. Por quê? A gente não consegue pensar um futuro possível separado do oceano. Afinal, ele cobre mais de 70% do nosso planeta. E aí, essa é uma agenda global. E aí, eu estou apresentando isso para vocês como uma possibilidade de conceito que vocês podem desenvolver dentro do produto no Ecolab, no Franco Ecolab. Então, como que vocês querem desenvolver isso? E aí, eu vou dar mais um olhar que vocês podem perceber, considerando os territórios de vocês, né? Lembra que eu falei que o oceano conecta tudo, inclusive as histórias, né? E durante o meu trabalho, eu conheci muitas pessoas que geram transformações reais nos locais onde elas vivem. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos de pessoas que eu conheço, que são amigas minhas e que geram impacto real. E que talvez a gente possa chamá-los de heróis e heroínas, né? Então, a Isis é uma mulher cientista e mobilizadora social. A Isis, ela é uma bióloga que monitora as comunidades de craca, que são organismos, é uma conchinha que vive presa na pedra. Então, imagina que é um bicho que vive preso na pedra, nasce em embarcação também, no casco da tartaruga, que ela é a craca. A ISIS monitora qual é o efeito das mudanças climáticas sobre a comunidade de craca. E a partir disso, ela manda essas informações para as prefeituras, para os tomadores de decisão, para que eles considerem isso dentro do que eles forem fazer no município. Então, a ISIS, através da ciência, ela produz dados que vão criar políticas públicas mais assertivas e eficientes. Então, pensa só a transformação que a ISIS causa. Isso tudo através da ciência. Então, a ciência pode ser uma ferramenta muito importante, pode até ser um superpoder. Outro exemplo de um superpoder é da Kailane. A Kailane é uma amiga minha, que ela é uma educadora ambiental, que eu conheci ela há muito tempo atrás. E aí a Kailane, ela começou a trabalhar com educação ambiental, e aí começou a entender as questões que atravessavam ela, né, quanto uma mulher preta, jovem, que mora na periferia. E aí ela decidiu entrar na graduação, entrar na faculdade. E aí ela decidiu fazer ciências ambientais. Depois que ela começou a estudar, ela começou a perceber que ela gostaria de trabalhar com as juventudes, mostrando para aqueles jovens da periferia, os jovens, né, os amigos dela, que eles também têm a possibilidade de entrar numa universidade pública de qualidade. Então a Kailane começou a trabalhar com formação de juventudes. A Bruna, eu já falei para vocês, né, que é o trabalho que eu sou muito fã. Quando a gente pensa sobre isso, né, como a Isis, que usa a ciência quanto o amor dela pela natureza, a Kailane, que usa a educação quanto um equipamento e uma ferramenta de luta, e a Bruna, que usa a arte para conectar as pessoas do oceano, o Bruno, ele usa também uma coisa muito legal para aproximar as pessoas do oceano. O Bruno, ele é um pescador tradicional de Arraial do Cabo, ele tem um barco e aí o Bruno simplesmente leva pessoas do mundo inteiro para alto mar para ver baleia. E aí isso é transformador, isso é mágico. Por quê? O Bruno ele é um pescador, o pai dele era pescador, o avô dele era pescador e ele é pescador e hoje, com a ajuda do barco dele, ele leva pessoas para verem o oceano. E na hora que a gente está em alto mar e uma baleia pula na nossa frente, tudo muda, tudo se torna mais próximo da gente e ali a gente sai transformado. Então, o Bruno pode não voar, o Bruno pode não ter super força, mas ele tem um barco e ele tem uma vontade de conectar as pessoas e mostrar como a Arraial do Cabo pode ser bonita, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, né, sobre o trabalho que a Bruna faz, então
inclusive professores, professoras, né, a Kátia que está aqui com a gente, a Bruna, o trabalho dela, né, de resgate das peças fantasmas, ele foi registrado em um documentário que está disponível no YouTube, que pode ser legal vocês usarem em sala de aula de alguma forma. Ele chama A Mestra das Redes Fantasmas de Cabo Frio, que fala um pouquinho, mostra o trabalho dela. E aí, essa eu acho que é a principal pergunta, esse exercício, né? Que eu fiz aqui de olhar as pessoas que estavam ao meu redor. Eu queria jogar para vocês essa reflexão. Quem são as heroínas da justiça climática aí da onde vocês vivem? Talvez ela esteja mais perto do que vocês imaginavam. Talvez vocês consigam vê-la aí na volta de vocês. Talvez essas pessoas não apareçam em livros,